a respeito da questão da tradução, é claro que eu abordando a questão do Novo Testamento, porque eu vou trazer um estudo a respeito do Evangelho de Lucas, eu não posso deixar de fazer menção ao grego que é escrito no Novo Testamento. Então, o nosso foco aqui, por hora, é o Novo Testamento, que futuramente nós abordaremos, né, através do Evangelho de Lucas. Eu trouxe alguns casos e eu fiz uma comparação, uma pequena comparação a respeito de traduções. Então, quando temos passagens como João 1:1, que foi escrita em grego originalmente, né, em arquê, em hologos, repetindo, em arquê, em hologos. Essa passagem não tem dúvida quanto à tradução. Se nós observarmos bem, em arquê no princípio, era, em hologos é o verbo ou a palavra. Então, traduzindo literalmente, no princípio era o verbo. Então, essa passagem de João 1:1 é um exemplo de que não tem nenhum problema para os tradutores fazerem uma versão para a língua portuguesa ou para outras línguas a respeito dessa passagem. Um outro exemplo também de tradução fácil, sem nenhum problema para o tradutor, é aquela frase, a famosa frase do Senhor Jesus em João 8:12, que vai dizer ego eimi tophos, que simplesmente quer dizer eu sou a luz. No caso, eu esqueci de colocar a complementação, ego eimi tophos tu cosmo, que eu sou a luz do mundo. Então, são frases fáceis de serem traduzidas, não tem nenhum problema e não precisa de nenhuma interpretação, pelo menos a priori. Agora, tem casos difíceis de tradução, como, por exemplo, não pelo fato de Lucas ter errado alguma palavra ou nesse sentido. Já é uma questão que se refere ao fato de que, lembra, nos textos escritos ou copiados naquela época não se usavam pontuação. Então, nesse texto, uma palavrinha que eu coloquei até em negrito vai nos trazer um problema sério, né, de interpretação e que leva, obviamente, a duas correntes de interpretação. Então, essas são palavras do Senhor Jesus, vou contextualizar. O ladrão da cruz, ele vai muito arrependido, vai olhar para Jesus e ele vai ver a esperança em Jesus, só que essa esperança ele vê para um momento muito futuro. Ele vai falar assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Né? E será que havia salvação para o ladrão? Embora ele tenha se arrependido dos seus feitos, para Jesus tem sim. Né? Quando o homem se arrepende em vida, ele pode ter feito o que fez. Se ele se arrepender, há salvação para ele e a parada certa, né, para essa pessoa é o paraíso, é o céu ao lado do Senhor. Então ele vai dizer o seguinte, isso em grego, lendo: Amém. Soi lego semeron esse metemu ento paradeiso. Então, qual é o problema dessa passagem? Como ela não tinha pontuação originalmente, e era tudo junto que era escrito, o problema é a palavra semeron, que quer dizer hoje. Então, amém é em verdade, soi, te digo, lego, soi, te e lego, digo, semeron é hoje, esse é um verbo no futuro, que quer dizer estará, metemu é comigo, ento paradeiso, é um advérbio de lugar que quer dizer no paraíso. Então, o que acontece? Era onde o ladrão da cruz iria estar com Jesus. Agora, a grande questão o problema não é exatamente a tradução,
que as palavras são fáceis de serem traduzidas. O problema é a pontuação. Aí, nesse versículo, tem duas orações. A grande questão é, eu traduzo essa passagem como: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. São duas orações, a primeira, em verdade te digo, e a segunda, hoje estarás comigo no paraíso. Essa é uma interpretação. Algumas Bíblias trazem assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas não muda nada o fato de serem duas orações. E aqui nós conhecemos que existem duas orações numa frase pelo fato da presença de verbo. Aqui é o verbo dizer e aqui é o verbo estar. Então são duas orações. A grande questão é: o hoje fica na primeira oração ou fica na segunda? Se ficar na segunda, vai ficar assim: em verdade te digo, dois pontos ou o quê? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ou, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Tá, mas você está falando, mas o que isso implica na interpretação? É que existem certas interpretações que se fazem por aí que alegam que quando um crente morre, a alma dele vai estar no sono da alma. Ele não vai diretamente para o reino de Deus. Ele dorme no pó da terra e só vai acordar no dia da ressurreição. Então, para sustentar essa doutrina, é uma corrente, eles vão pegar essa passagem de Lucas 23:43 para poder dizer que o semeron, que é o hoje, não está na segunda oração, está na primeira, ou seja, a promessa que Jesus está fazendo é para o futuro, não era para aquele dia em que ele ia morrer, né? Então, aí você percebe que tem uma complicação nesse texto. Então, em verdade te digo hoje, ou em verdade te digo. Então, como é que nós resolvemos esse problema? Se eu levar em consideração a primeira oração, que é o mais corrente e na minha opinião é a mais correta interpretação, já vou dizer por quê. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Se eu levar em conta que essa é a tradução correta, eu estou dizendo o seguinte, que quando eu morrer, eu vou para o paraíso, crendo em Jesus, porque ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Se eu não crer em Jesus como meu Salvador e como alguém enviado da parte de Deus para me salvar e me libertar dos pecados, então eu não vou para o reino de Deus. Então, crendo nessa verdade, eu vou direto para o Pai. Então, o que acontece? Se eu levar em consideração a primeira tradução, em verdade te digo, eu estou crendo, né, que assim que eu morro, eu vou direto para o paraíso de Deus. Mas se eu for pegar a segunda tradução, pelo menos na visão dessa outra corrente que eu já falei para vocês, o ser humano, né, quando o crente ele morre e a alma dele fica como que numa espécie de sono. Eles pegam também aquelas passagens que eu já falei, que é um uso figurado, e alegam que se trata de um sentido literal, mas na verdade figurado. Aquelas que falam que o Lázaro estava dormindo, enfim. Agora, como é que eu sei qual é a tradução correta? Pelo contexto da Bíblia como um todo, do Novo Testamento. Você não percebe, você nunca vê Jesus dizendo, em verdade te digo hoje. É até uma redundância isso. Então Jesus nunca falou dessa maneira. Então a gente vê que a frase correta pelo contexto do Novo Testamento, né, por isso que é importante o contexto, é em verdade te digo. Hoje estarás comigo no paraíso. A promessa era para aquele momento, porque e pensa no seguinte, o ladrão tinha uma perspectiva muito longínqua de apenas que ele estaria com Cristo quando ele voltasse no reino. Mas Jesus falou, hoje estarás comigo no paraíso. Que esperança que nós temos, né? Crendo em Jesus, se nós partirmos deste mundo, hoje nós estaremos mesmo com o Senhor da glória, nos braços dele.